Bem, com muito prazer, nós estamos recebendo o ministro Luiz Roberto Barroso, né? Para mim é uma tremenda honra aqui para o nosso canal. Nós tivemos recentemente com o ministro Alexandre de Moraes, ainda antes do coronavírus, ele pôde até vir aqui, agora é só por Skype, mas agradeço muito o senhor ter aceito o meu convite, e porque eu sou leitor do senhor, eu sou um historiador, mas que busca se aventurar no direito constitucional. Bom, quero dizer que eu sou um constitucionalista que gosta de se aventurar em história. Tá bom, ministro. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. Deixa eu já, sem delongas, perguntar uma questão em tese para o senhor. Existe ativismo judicial no Brasil? É bem menos do que se supõe. Eu acho que são casos, professor, muito pontuais que ocorreram e que cabem, eu diria, nos dedos de uma mão. Eu selecionaria uniões homoafetivas, eu penso que foi... Depois nós vamos qualificar o que é ativismo, mas para ser objetivo, eu acho que uniões homoafetivas poderia ser qualificada como uma decisão mais ativista. A minha decisão, aliás, a decisão da primeira turma, num habeas corpus, que considerou que o aborto não era crime até o 3º mês e, portanto, concedeu o habeas corpus para o médico e para a enfermeira, acho que pode ser capitulada como uma decisão proativa. E eu acho que a decisão criminalizando a homofobia possivelmente foi a decisão mais, aspas, ativista, fecho aspas, do Supremo. É que a palavra ativista, professor, passou a ter no Brasil uma conotação negativa, passou a ter a conotação de exercício impróprio do poder judicial. E, com esta acepção, eu não acho que nenhum desses 3 casos pode ser qualificado como ativismo judicial. Mas eles foram decisões que eu diria expansivas, em que, com base em princípios constitucionais, se produziram decisões acerca de temas que nem o constituinte nem o legislador tinham se manifestado. Portanto, foram decisões com algum grau de criatividade, mas todas elas para a proteção de direitos fundamentais. E proteger direitos fundamentais é um papel do Supremo Tribunal Federal. Eu diria que a de homofobia foi na fronteira, porque alguns podem interpretar essa decisão como termos criado um crime sem prévia tipificação legal. Eu não acho isso, mas essa talvez seja a decisão mais criticável nessa linha de expansão do Poder Judiciário. Perfeito, ministro. Eu estava lendo um ensaio do senhor, Constituição, Democracia e Supremacia Judicial, Direito e Política no Brasil Contemporâneo. O senhor faz uma questão, acho que para mim, que sou um neófito no assunto, tem uma questão muito interessante, acho que valia a pena essa socialização dessa ideia que o senhor apresenta. A diferença entre Estado democrático de direito e Estado legislativo de direito. Seria, se eu não estiver enganado, ministro, no caso brasileiro, a partir da Constituição de 1988, isso é uma interpretação minha, do belo ensaio do senhor, nós estaríamos no Estado democrático de direito. Antes da Constituição de 88, estaríamos no Estado legislativo de direito. Não sei se aplico correto em relação ao Brasil, mas queria que, por favor, o senhor explicasse a diferença entre um e outro. Eu penso que sim, e a pergunta é muito interessante. Eu vou fazer uma linha anterior para o seu ouvinte distinguir entre judicialização e ativismo. Perfeito. Judicialização, professor, é produto do arranjo institucional brasileiro, que tem uma Constituição muito abrangente, muitos tipos de ação e muitos legitimados para proporem essas ações. De modo que no Brasil é muito fácil chegar ao judiciário e tão fácil quanto é chegar ao Supremo Tribunal Federal por meio de ações diretas. Portanto, o Brasil é um país que tem uma ampla judicialização da vida. A judicialização é um fato que decorre do arranjo institucional brasileiro. Já o ativismo
seria uma atitude, seria um modo expansivo de interpretar a Constituição. Portanto, eu diria que no Brasil há uma judicialização muito grande, o ativismo é bem limitado, e o que tem havido no Brasil é um certo protagonismo judicial que começou com o mensalão, que é um excesso de visibilidade e exposição do Supremo por causa da sua competência penal. Como ela tem muita visibilidade e ela gera tensão entre os poderes, dá um pouco a impressão de que o Supremo está interferindo em tudo, quando, na verdade, é uma certa exposição da competência criminal e um pouco das divisões do Supremo no enfrentamento da corrupção, que também tiveram muita visibilidade. Portanto, visibilidade não é sinônimo de ativismo, tampouco. Agora, a pergunta que o senhor me faz. O mundo viveu, salvo os Estados Unidos, a tradição de que o centro dos sistemas jurídicos estava na lei e no poder legislativo. Esse era o modelo europeu típico, que era um modelo em que a lei estava no centro do sistema e que a vontade final era do parlamento, porque na Europa, até o final da Segunda Guerra, salvo um caso menor da Áustria, as leis não eram passíveis de controle de constitucionalidade pelo Judiciário nem por uma Suprema Corte. Então, a última palavra sobre o sentido e o alcance das leis era dada pelo Parlamento, porque a vontade do Parlamento não podia ser controlada por ninguém. A partir da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se converte ao modelo americano de constitucionalismo, que não é um modelo de supremacia da lei e do parlamento. É um modelo de supremacia da Constituição, tal como interpretada pela Suprema Corte. Portanto, no Estado constitucional, parte do eixo de poder se transfere do Legislativo para a Suprema Corte, porque ela passa a poder fiscalizar a atuação do Legislativo na criação das leis. Esse é um modelo que se dissemina a partir da Europa pelo mundo. Quase todo mundo democrático pratica esse modelo de supremacia da Constituição com o controle ou por uma Suprema Corte ou por um Tribunal Constitucional. Alemanha, Itália, depois quando se redemocratizaram Portugal, Espanha, Grécia, todos os países da Europa Oriental. Hoje em dia, tirando o Reino Unido, Nova Zelândia, Holanda, quase todos os países adotam este modelo. De modo que, no Estado constitucional, há um Tribunal Constitucional ou uma Suprema Corte que pode controlar os atos do Legislativo, contrastando-os com a Constituição. Portanto, no modelo de Estado constitucional, as Supremas Cortes passam a ter um poder político relevante e passa a ser verdadeiramente um poder político que, de certa forma, disputa espaço com os outros, porque nem sempre é fácil a determinação do que é interpretação constitucional e o que é escolha política legítima. Perfeito. Aí o senhor falou da Constituição, e a nossa Constituição a de 1988, é a mais longa Constituição republicana, né, em número de artigos e disposições transitórias. Tem uma coisa que me incomoda, e eu gostaria de perguntar ao senhor. Ela foi determinado pelas disposições transitórias que 5 anos depois da promulgação da Constituição haveria uma revisão constitucional, em 1993. Provavelmente por influência, acho, da Constituição Portuguesa, né, que seguiu também esse modelo. A grande questão é que eu, quando voto para um senador ou para um deputado federal, rotineiramente, excetuando 1986, eu voto para ele ser senador ou deputado federal. Na hora do voto, eu não dou a ele o poder constituinte originário, que é aquele de 1986, apesar de 1/3 dos senadores terem sido eleitos em 82 e participarem como constituinte, o que é, convenhamos, uma anomalia. Porque a nossa Constituição parece que o Congresso é uma constituinte permanente. Isso, em termos de direito constitucional, não cria uma insegurança?
Olha, a pergunta que o senhor faz, ela além de ser muito interessante, ela tem complexidades e sutilezas, que eu vou tentar responder com objetividade. De fato, a Assembleia Constituinte de 1980, eleita em 86 e que realizou o trabalho em 87 e 88, ela tinha esse conjunto de senadores que não havia, o conjunto havia sido eleito especificamente para elaborar a Constituição. Havia um problema aí, embora talvez não tenha sido da maior gravidade, porque ao longo do processo de tramitação da emenda que convocou a Constituinte, foi a emenda 26, o Congresso não chancelou uma ideia do relator, que era o Flávio Birrenbach, da Constituinte exclusiva. E, portanto, optou-se por uma Constituinte congressual, ou seja, elegeu-se um Congresso que, além das suas atividades ordinárias, também elaboraria uma Constituição. Isso criou um certo embaralhamento entre o que seria matéria constitucional do que seria matéria legislativa. E fez-se uma Constituição abrangente demais, trata de temas demais e trata em grande detalhamento. O senhor, como historiador, terá acompanhado esse processo. Ele foi um pouco inevitável, que depois de 25 anos de ditadura, toda a sociedade civil estava lá nos corredores do Congresso Nacional. Era um espetáculo antropológico. Tinha juízes, tinha índios, tinha empregadas domésticas, tinha garimpeiros, tinha militares, tinha tudo. E todo mundo queria o seu lugar ao sol num dispositivo da Constituição. Portanto, ela acabou sendo, mais do que analítica, uma Constituição prolixa e, como disse, trata de temas demais e em detalhe demais, o que nos trouxe alguns problemas. E mais de 100 emendas. Eu vivo disso e já perdi a conta, mas estava em 106 a última vez que eu reparei. Portanto, essa é a parte negativa. Como ela trata de temas demais, o processo político ordinário no Brasil acaba tendo que ser feito por emendas à Constituição, porque ela trata de índio, ela trata de mineração, ela trata do Estado na economia, ela trata do sistema previdenciário, do sistema tributário. Qualquer mudança de um pouquinho mais de profundidade exige uma alteração da Constituição. Essa é a parte ruim. A parte boa, professor, nós não tivemos maior interlocução, mas eu gosto de olhar construtivamente para a vida. A parte boa é que o que existe de verdadeiramente constitucional na Constituição, que a gente chama de materialmente constitucional, essa parte não mexeu. O que é materialmente constitucional? Separação de poderes, direitos fundamentais e regras da democracia. Isso mexeu muito pouco. Teve a emenda da reeleição. Então, a Constituição brasileira ela é, digamos, um pouco volúvel, porque tem mais de uma centena de emendas, mas no seu núcleo essencial ela tem se mantido, embora o fato de ela tratar de muitas coisas dificulte um pouco a governabilidade, porque aprovar uma emenda à Constituição é muito mais difícil do que aprovar uma lei ordinária. Mas, perfeito, muito. Agora, mas essa questão eu sou um simples eleitor, voto no senador e no deputado federal, eu voto para exercer as funções legislativas. Claro que está na Constituição como ela pode ser reformada, sim, mas eu não dou, em tese, poder a ele um poder constituinte, né? É isso que me incomoda, eu não sei se é preciosismo meu. Eu percorri um longo caminho e não respondi a sua pergunta, que era pontualmente esta. A verdade é que esta é uma previsão que existe em todos os países do mundo. A possibilidade de você adaptar a Constituição a novas realidades. Há constituições em que isso é muito difícil de se fazer. A Constituição americana é um exemplo em que eles têm 27 emendas em 200 e tantos anos, mas é difícil demais. E isso às vezes obriga a Suprema Corte a fazer as mutações constitucionais por via de jurisprudência, porque lá, além dos 2/3 do Congresso, você depende de 2/3 dos estados da federação. Então, a previsão de emenda constitucional existe em toda parte. No Brasil, porém, ela é um pouco mais fácil. Basta 3/5
dos votos, o que significa 60% do Congresso. Portanto, a previsão em si de emendas à Constituição, professor, existe em todas as cartas, e quem exerce o poder de emenda é o Legislativo, o Parlamento, é o Congresso, no caso brasileiro. A singularidade do Brasil é que aqui é mais fácil modificar a Constituição. Foi uma espécie de um trade-off que se fez. Colocou-se coisa demais na Constituição, mas se criou uma certa facilidade para ela ser emendada. É uma característica do constitucionalismo brasileiro, Constituição analítica e emendável com relativa facilidade. Sim. Eu não queria insistir na questão, mas eu estou me lembrando de cabeça agora aqui, a Constituição mexicana é a mesma, com algumas alterações, desde fevereiro, se eu não estiver enganado, de 1917, né? O curioso é essa... Quer dizer, não podemos colocar, porque no Brasil havia sempre um determinismo, em última instância, nas explicações históricas. Era o iberismo. Quando você não resolvia uma questão, você tributava a herança ibérica e tal. Tanto que os clássicos de interpretação do Brasil começam, Raiz do Brasil, Donos do Poder, etc., começam sempre na Península Ibérica. Então, ficou uma característica do nosso constitucionalismo. Não podemos tributar isso a uma herança ibérica, não é mesmo? Olha, o México é um país que talvez não seja um bom paradigma em matéria constitucional, porque ele viveu por muitas décadas, como você bem saberá, eu não quero chamar de ditadura, mas pelo menos a hegemonia de um partido único. Sim, perfeito. O partido único, a vida é mais fácil, difícil é com pluralismo, entendeu? Então, eu não reputaria o México um exemplo relevante. Mas a Argentina teve uma Constituição muito duradoura, mas também não foi uma experiência muito edificante, porque na Argentina, os ditadores do dia, eles tinham o hábito de desmancharem as Supremas Cortes e constituírem uma Suprema Corte para chamar de sua. E o Brasil nunca fez isso. Então, e isso trouxe uma singularidade para o Brasil que você, como historiador, vai apreciar. A Constituição de 1988 manteve intocado o Supremo Tribunal Federal, manteve os mesmos 11 ministros que lá estavam em 1988. O que aconteceu nos primeiros anos da redemocratização do Brasil e que chama a atenção de um constitucionalista? É que a Constituição foi interpretada, na sua primeira década, até um pouco mais, por juristas e muitos de grande capacidade, que não deviam o seu título de investidura à nova ordem, deviam o seu título de investidura ao regime militar. E alguns sequer tinham simpatia pela nova ordem. E o que aconteceu é que, talvez até 2003, a Constituição de 88 foi interpretada de uma forma que um antigo professor meu chamava de interpretação retrospectiva, que é você interpretar o novo para ficar o mais parecido possível com o antigo. E isso aconteceu no Brasil, e aí, a partir de 2003, acaba este equilíbrio e você passa a ter uma maioria de ministros nomeados pós-regime militar. E aí você passa a ter esta Suprema Corte mais expansiva, mais atuante, que corresponde melhor a esse Estado constitucional de direito a que eu me referia. A Constituição passa para o centro do sistema jurídico e uma Suprema Corte mais atuante passa a valorar os atos dos outros poderes. Tem quem não goste disso, mas este é o modelo constitucional brasileiro. Ministro, o Supremo Tribunal Federal brasileiro deve ser de Supremas Cortes, acho que é a que mais julga, porque são muitos processos, né? Quase 100 mil. Eu, muitas vezes, lendo os relatórios dos presidentes, eu lembro de um dos anos, não sei se foi 2012, o senhor entra em 2013, né? Já, daqui a pouco, há 7 anos, já no Supremo, tinha 120 mil processos. Falou, mas, meu Deus, é uma verdadeira loucura. Então, a questão que se coloca, na verdade, se bifurca em 2 pontos para o senhor. 1, por que o Supremo não é uma corte constitucional? 2, se for uma corte constitucional, como eu acho que deveria ser, eu acho que
Para onde vão esses processos que o Supremo é obrigado a julgar? Vai por STJ ou para alguma outra corte a ser criada, nessa hipótese? Pois, essa pergunta é ótima. Eu sou e para a pessoa certa, porque eu sou um defensor de longa data de uma redução drástica no número de casos que o Supremo julga, professor, porque processos no mundo inteiro terminam no segundo grau. Portanto, as pessoas têm direito a uma primeira decisão e a um recurso e acabou. É assim que funciona no mundo inteiro. No Brasil se criou essa distorção de que tudo passa pelo STJ e depois chega ao Supremo. E isso faz com que os processos sejam intermináveis, para mencionar um problema, e que a Suprema Corte julgue mais do que deveria. Na prática, é difícil fazer essa conta com precisão, mas julgamento em plenário, às quartas e quintas, na frente da televisão, eu acho que nós temos condições de julgar entre 150 e 200 processos por ano. Nos recursos extraordinários, que tem repercussão geral, é a forma de chegar no Supremo. Portanto, a minha proposta, desde que entrei, portanto, vai fazer 7 anos, é o Supremo não dar mais repercussões gerais do que seja capaz de julgar em um ano. Essa é a minha proposta. O que acontece com esses 70 mil processos que chegam, professor? Você cria a monocratização do tribunal. Eu tenho 12 assessores no meu gabinete que fazem uma triagem do que é importante e que eu efetivamente vou fazer, e no restante você aplica a jurisprudência que já existe, bate carimbo e mantém as decisões da origem. Portanto, é um número real, mas com um ligeiro toque de ficção. Quer dizer, no meu gabinete, quando se disser que eu julguei 6 mil processos, na verdade, a maior parte desses 6 mil processos foi bateção de carimbo de jurisprudência já existente ou se livrando de recursos que não foram adequadamente propostos. Mas é um sistema ruim. Portanto, eu sou a favor de um filtro radical na chegada para que o Supremo julgue em recursos extraordinários. Aqui tem alguns processos que você não tem como evitar, mas em recursos extraordinários, não mais do que seja capaz de julgar em um ano. Isso vai dar visibilidade e maior qualidade aos nossos julgamentos. Mas eu estou aqui desmistificando um pouco essa história dos 70 mil, porque uma grande quantidade disso é bateção de carimbo. E não é papel de uma Suprema Corte bater carimbo, era melhor que morresse no segundo grau. Perfeito. Há uma discussão no Brasil, mais recente, e aí de um artigo da Constituição, que a todo momento, eu estava, pouco antes de conversar com o senhor, eu estava mandando um vídeo de um jurista, mas como a gente recebe vídeo, a gente nunca mais sabe o que é verdade e o que é mentira. E ele externava uma compreensão do artigo 142, do tão falado artigo 142, que não era a mesma que eu tenho, mas eu sou um simples historiador. Aí eu fiquei pensando assim, não vou nem dizer, porque nem sei se é verdade o vídeo, como é que a gente interpreta, porque o artigo 142 tem alguns que, e a pergunta para o senhor é a seguinte, que interpretam que a função das Forças Armadas é ser uma espécie de poder moderador. Eu sempre digo, não sei a opinião do senhor, mas é a minha, que ninguém leu a Constituição de 1824 para ver a tragédia de que é o poder moderador. Basta ler o artigo 100, é um horror. Ele é considerado uma pessoa sagrada, o imperador, e que nada, ele pode fazer absolutamente tudo tal. Eu acho que falta a pessoa dar uma lidinha nos artigos 99, 100, 101 da Constituição de 24. Mas como é que é a interpretação? Porque esse senhor dizia que o STF estava invadindo esferas do Executivo e isso poderia levar ao Executivo invocar o artigo 142, creio eu, estou deduzindo, para o restabelecimento da lei e da ordem. Como é que o senhor interpreta esse artigo? Veja, esse professor que eu conheço bem e quero muito bem a ele e ao filho, é um homem muito religioso, ligado a um movimento religioso conservador, digamos assim. E, portanto, ele sentiu grande indignação em decisões do Supremo como a das uniões homoafetivas.
e grande indignação da decisão proferida no caso da anencefalia, que o plenário decidiu que uma mulher podia interromper, inclusive foi advogado naquela ocasião. Esse estimado professor é muito amigo do ex-presidente Temer, e, portanto, ele também se tomou de grande indignação quando eu mesmo suspendi o indulto a corruptos. Acho que esse vídeo vem dessa época, acho que ele é requentado, acho que ele não é novo, não. Portanto, é uma opinião, como numa democracia a gente deve ter respeito e consideração pela opinião de todo mundo. Mas é uma opinião que ultrapassa todos os limites do erro. Evidentemente, as Forças Armadas estão subordinadas à Constituição, como todos estamos. E quem dá a palavra final sobre o sentido da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Quando, nos Estados Unidos, o pensamento conservador chegou ao poder e quis mudar alguns entendimentos, não chamou as Forças Armadas. Foi mudando a composição da Suprema Corte e nomeando juízes mais conservadores, afinados com o sentimento daqueles governantes. E aí os conservadores, inclusive, fizeram algumas coisas erradas, por exemplo, impedindo que o Obama nomeasse para a vaga que abriu. Ele nomeou um jurista, fizeram obstrução para nomear o deles, mas essa é outra discussão. Portanto, no mundo democrático, civilizado, se alguém não estiver satisfeito com a Suprema Corte, você, na hora que se abram vagas, você muda a composição da Suprema Corte. Mas cuidado, porque pode haver surpresas. O presidente Eisenhower nomeou para a Suprema Corte, o general vencedor na Segunda Guerra, eleito, maioria expressiva, nomeou para a Suprema Corte americana um ex-procurador-geral na Califórnia e um ex-governador da Califórnia, chamado Earl Warren, que assume a Suprema Corte e se torna o mais ativista e progressista dos presidentes de Suprema Corte desde sempre. O período que vai de 54 a 69, que é o período chamado da Corte Warren, foi o período mais progressista. E o Eisenhower nomeou também o William Brennan, que era a mente jurídica por trás do Warren, que era um homem brilhante. E tanto que, quando Eisenhower deixa a presidência da República, perguntam a ele se ele tinha cometido algum erro. Ele disse 2, ambos na Suprema Corte. Portanto, as pessoas que prezam a sua independência e a sua integridade, elas se libertam da autoridade nomeante. Eu fui nomeado pela presidente Dilma Rousseff, tenho respeito por ela, torço pelo bem pessoal dela, mas eu não prestei nenhum favor a ela, nem ao Supremo, nem ao PT, nem ao PMDB, nem a ninguém. Eu vou lá e sigo os meus valores, a minha consciência, tal como os meus valores não, os valores da Constituição, tal como eu os interpreto. Portanto, pessoas íntegras não se sentem subordinadas a quem nomeia, se sentem subordinadas ao dever para com o país e para com o cumprimento da Constituição. O artigo 220, né, lá no capítulo, fala da liberdade de expressão, né? Se eu não estiver enganado, como é que eu queria perguntar uma questão para o senhor que está sendo colocado ultimamente, não só mais ultimamente, mas é uma questão que se recorda muito. Quando você advoga alguma tese que se confronta radicalmente com o arcabouço legal de um país em tese, e do seu arcabouço legal, da sua Constituição, e que leva ao fim daquele Estado Democrático de Direito defendido por aquela Constituição, quando você se confronta, é possível ter liberdade de expressão? Seria mais ou menos o seguinte, lembrando a República de Weimar, vamos voltar lá à Alemanha, 1933. Na medida que os nazistas deixavam claro o seu programa político, ninguém se surpreendeu a partir de 1933, porque o programa já era bastante conhecido do partido e do seu principal líder. É possível considerar liberdade de expressão ou de manifestação, de reunião, quando você advoga o confronto com o Estado Democrático de Direito? Professor, essa é uma pergunta que atravessa a história. Eu diria o seguinte: no regime de 1946,
foi proscrito o Partido Comunista Brasileiro, o velho partidão. Eu, na minha juventude, porque depois ele foi legalizado, mas quando eu era estudante, depois quando acompanhei a vida, eu sempre achei aquilo um erro. A gente não deve proscrever ideias para a ilegalidade. Ideias devem ser combatidas no espaço público e no ambiente das ideias. O Partido Comunista, sobretudo a linha stalinista, que prevaleceu muito tempo, era totalmente contrária ao que nós conhecemos como liberdades democráticas, que eles tratavam como liberdades burguesas. Portanto, eu era contra esta visão ditatorial, autoritária da vida, nunca fui a favor da ditadura do proletariado, mas sempre fui a favor da liberdade de expressão dos comunistas. Transplantando essas mesmas convicções agora, em que você tem manifestações de extrema-direita pelo fechamento do Congresso e pelo fechamento do Supremo, eu lamento que elas existam. Mas eu continuo coerente achando que ideias se combatem com ideias. Eu acho que é uma minoria, às vezes um pouco ruidosa, acho que tem mais robô do que gente nesse processo histórico e, portanto, não me ocorre, nas minhas convicções, mandar a tropa de choque contra eles. Eu prefiro mandar ideias iluministas contra eles e costumo achar que ideias, no longo prazo, derrotam tanques e canhões ou armas ou qualquer tipo de truculência. E, embora se venha batendo muito na porta das Forças Armadas nos últimos tempos, esta minoria ruidosa e que tem medo do voto popular, porque se tivesse convicção de que vai ganhar na próxima, não estava pedindo isso. Esta minoria ruidosa e antidemocrática bate na porta das Forças Armadas. Mas, verdade seja dita, se tem um lugar de onde não veio notícia ruim nos últimos 30 anos da democracia brasileira, foi das Forças Armadas. Comportamento profissional exemplar. E, portanto, eu espero que continue assim. Eu não acho que haja militares no governo em sentido técnico, porque quem vai para a função de governo passa a ser civil. As Forças Armadas não estão no governo. As Forças Armadas não apoiam governo nenhum, nem desapoiam, porque quem apoia pode desapoiar, né, Vila? Portanto, não apoia nem desapoia. As Forças Armadas não estão lá para isso. Elas são forças que pertencem à sociedade brasileira à luz da Constituição. Eu fui professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército por muitos anos, desde os anos 90, me deram um honroso título de professor emérito. Eu convivi com os hoje oficiais generais, muitos deles, pessoas íntegras, pessoas estudiosas, pessoas comprometidas com o Brasil e que pagaram um preço altíssimo pelos erros da geração anterior. E duvido que eles estejam dispostos a pagar esse preço novamente. É só preciso ter em conta que a formação do militar é uma formação em função da lealdade. E há um comandante em chefe. Mas a lealdade à Constituição e aos valores democráticos está acima da lealdade a qualquer pessoa. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor em tese. A Constituição de 88, bem, o impeachment sempre foi uma coisa complicada na tradição brasileira, né? O governo Deodoro da Fonseca, já eleito indiretamente, assim dispunha, né, a Constituição de 1891, ele, preocupado com a tramitação, uma das razões que leva ao golpe de Estado do Deodoro em novembro, era a questão lá da discussão da lei do impeachment, que acaba depois, em 1892, sendo aprovado, mas ele já não era mais o presidente, né? A questão, o impeachment foi 2 vezes em 1992, apesar que o presidente, o Fernando Collor, acaba renunciando, mesmo assim tem seus direitos políticos suspensos, né, em 30 de dezembro, se não me engano, de 1992, apesar que o senador Josafá Marinho, naquela sessão, fez questão de dizer que não podia suspender os direitos políticos de alguém que já tinha renunciado a presidente. Eu sei que aí dá uma boa discussão, né? Uma discussão muito boa. Em 2016, terminou, aí também não se cumpriu, acho que o intótum que determina a Constituição, menos a minha leitura, porque houve o impeachment, mas não a suspensão dos direitos políticos. O senador Paulo Brossard ainda
era professor lá no Rio Grande do Sul quando escreveu o livro sobre o impeachment, que em 1992 era, acho que, a única literatura que tinha sobre o impeachment, né, naquele momento. E o curioso, quando eu fui ler o livro, porque eu escrevi um livro sobre o governo Collor, é que ele é contra o impeachment, né, o Paulo Prossap, porque ele é parlamentarista, afinal, ele é da tradição do Partido Libertador. Como é que o senhor... E eu aproveitaria, desdobraria em duas questões nesse ponto. Uma, questão do impeachment. Como é que o senhor analisa a questão do impeachment na tradição republicana, já que o nosso impeachment é um pouco diferente do norte-americano, né? Tem algumas diferenças do processo. E dois, eu lendo um livro do ministro Alexandre de Moraes sobre parlamentarismo, agora, há pouco tempo atrás, estava lendo, como é que fica? Será que, dentro da intervenção do senhor, nós vamos ficar eternamente nas crises do presidencialismo ou podemos ter um parlamentarismo que já foi rejeitado 2 vezes em plebiscito, 1963 e 93, ou um semipresidencialismo? Como é que o senhor vê essas duas questões que dialogam? O ruim de debater com o historiador é que não tem pergunta fácil, né? Deixa eu dizer, eu acho que o grande problema não é propriamente do impeachment, é do presidencialismo. Na verdade, é do hiperpresidencialismo da tradição latino-americana. E não é só o Brasil que tem problema. Para olhar no espelho retrovisor para o passado recente, está todo mundo em turbulência na América Latina de novo, como sempre. Chile, que sempre foi estável desde a saída do Pinochet, Equador, Bolívia, Peru. O hiperpresidencialismo latino-americano é um problema que deságua invariavelmente em crises institucionais, com raras exceções. Porque ou o presidente tem a tentação autoritária, ou o presidente é refém do Congresso e de relações nem sempre republicanas. Nós temos oscilado entre presidentes fragilizados, reféns do Congresso, ou presidentes que se tornam presidentes autoritários, um pouco o que o Jânio Quadros, historicamente, teria tentado fazer sem sucesso. Por outro lado, professor, o parlamentarismo é inviável no Brasil, não apenas porque já rejeitado 2 vezes, mas pelo fato de que a característica do parlamentarismo é a separação entre chefia de Estado e chefia de governo. Sendo que os países parlamentaristas ou são monárquicos, Reino Unido, Dinamarca, Suécia, em que o rei ou a rainha tem funções mais cerimoniais, representativas, ou são países como Alemanha e Itália, em que o presidente é eleito pelo voto indireto pelo próprio parlamento, que também é impensável no Brasil, porque as eleições diretas simbolizam no Brasil a recuperação democrática, a volta da democracia. O senhor bem lembrará, o movimento que antecedeu o fim do regime militar foi um movimento pelas diretas já. Portanto, no Brasil, é impensável acabar com as eleições diretas para presidente, até porque isso é uma cláusula pétrea. Isso nem aquele Congresso Constituinte que o senhor não gosta poderia fazer, porque o voto direto, secreto e universal não pode ser abolido, assim estabelece a Constituição brasileira. Por esta razão, eu sou defensor de longa data de uma atenuação drástica do hiperpresidencialismo brasileiro. Eu escrevi em 2006 essa proposta em que o presidente continua eleito pelo voto direto e tem funções de Estado muito importantes. Ele mantém relações internacionais, ele mantém o comando das Forças Armadas, ele nomeia os ministros de tribunais superiores, ele pode apresentar projetos de lei, ele pode dissolver o Congresso e ele indica o primeiro-ministro. Só que o primeiro-ministro depende de aprovação do Congresso. E aí, o chefe de governo e da administração pública é o primeiro-ministro. É ele que vai fazer o varejo da vida, é ele que vai viver as turbulências da política, é ele que vai perder sustentação política, é ele que pode ser trocado, ele não tem nem mandato. Ao passo que o presidente é eleito por prazo certo, não faz varejo político e é o fiador da estabilidade. Portanto, eu sou favorável, isso teria nos impedido, eu fiz a minha proposta neste sentido em 2006 e propus que se saltasse uma eleição e que passasse a viger em 2014. Teria nos poupado
do impeachment da presidente Dilma, que foi um processo traumático para o país. Um pouco diferente do impeachment do presidente Collor, o impeachment da presidente Dilma rachou o país e criou ressentimentos, criou vitimização. Eu não vou entrar no mérito político disso, mas a presidente Dilma caiu substancialmente por perda de sustentação política, e não propriamente por coisas erradas, até porque depois entrou um pessoal que fez coisas da pesada. Portanto, a verdade é esta: o impeachment é a saída do presidencialismo, mas o impeachment exige crime de responsabilidade, diferente da destituição do primeiro-ministro, que, como o senhor bem sabe, basta um voto de desconfiança. Portanto, no modelo de presidencialismo atenuado que eu proponho, você pode destituir o chefe de governo sem nenhum trauma político, ao passo que no presidencialismo o impeachment é um trauma político, como regra geral, e a perda de sustentação política, eu acho que deveria ter um mecanismo institucional de retirada diferente do impeachment. Impeachment exige crime, exige 2/3 da Câmara e depois 2/3 do Senado. É complicado, o país para. Às vezes você tem que chamar de crime o que não é propriamente crime, é sim perda de sustentação política, de modo que o impeachment é uma solução muito ruim para um sistema de governo ruim, que é o hiperpresidencialismo latino-americano. Eu continuo insistindo que nós devemos atenuá-lo, se não para a próxima eleição, para não parecer casuísmo, pelo menos saltando uma, porque a gente também tem que pensar a vida lá na frente para os nossos filhos e para os nossos netos. E duas questões para não abusar da bondade dos senhores. A primeira é uma questão mais pessoal. O senhor vai completar 7 anos no Supremo Tribunal Federal. O senhor foi durante décadas advogado, professor, pesquisador. Qual é a diferença entre ser advogado e ser juiz? É imensa. Eu era um advogado e um acadêmico, acadêmico eu até continuo, eu era um advogado, trabalhava muito, mas não trabalhava tanto como eu trabalho como ministro, mas, sobretudo, professor, tem uma distinção que é muito relevante na vida de uma pessoa. É que um advogado, ele só julga uma vez, se ele aceita ou se ele não aceita a causa. A partir do momento que ele aceite a causa, ele tem o dever legal de utilizar todos os argumentos dentro da lei e da ética que aproveitem ao interesse que ele aceitou patrocinar. Portanto, é uma vida em que você escolhe um lado e você patrocina com fidelidade, com lealdade e empenho aquele lado. E se não fizer, comete um crime. E do outro lado tem um outro advogado fazendo a mesma coisa. Portanto, a justiça acaba sendo um balanço de duas pessoas defendendo teses contrapostas. O advogado não é o profissional da mentira, ele não está autorizado a mentir. Até ele pode dar a versão do seu cliente quanto aos fatos, eventualmente, mas ele não está autorizado a mentir. O advogado é o profissional que, entre teses jurídicas alternativas e razoáveis, sustenta aquela que aproveita ao seu cliente. Essa é uma forma romântica de descrever, mas é verdadeira. O juiz, não. O juiz, ele tem muitos lados para considerar. E, portanto, quando eu julgo, por exemplo, uma causa criminal, os advogados criminalistas, sobretudo, muitos meus amigos ainda e alguns ex-amigos, eles se queixam muito de que eu fui advogado e hoje em dia não olho a vida como um advogado. Mas é claro, eu fui o melhor advogado que eu consegui ser e eu procuro ser o melhor juiz que eu consigo ser. Um juiz tem que respeitar os direitos fundamentais do acusado, contraditório, devido processo legal, mas eu também sou o guardião da próxima vítima. Eu tenho que evitar o próximo estupro, o próximo homicídio ou o próximo agente público que vai desviar dinheiro dos cofres públicos. Portanto, eu preciso olhar pelo menos para 2 lados, e às vezes mais do que 2. E a busca desse equilíbrio permanente é muito mais torturante do que a do advogado que escolheu o lado para o qual ele vai estar chutando a bola. Portanto, ser juiz
exige imparcialidade, exige distanciamento crítico, exige até mesmo eu defender, como defendi para você, o direito de pessoas que manifestam ideias que eu abomino, de manifestá-las, porque assim é a vida na democracia. Eu tenho um grupo de ex-colegas de faculdade, no tempo que éramos todos mais jovens, mais bonitos e mais esquerdistas, que se queixa muito de decisões, inclusive desta minha declaração de que todo mundo tem liberdade de expressão. Mas essa é a vida de um juiz, imparcialidade e distanciamento crítico. Palavra de quem não desviou nem de Lula, nem de Aécio, nem de Temer, nem de Bolsonaro, porque um juiz não tem amigo nem inimigo. Um juiz não tem lado. A minha lógica não é amigo e inimigo, progressista ou conservador. A minha lógica é certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo. É difícil convencer as pessoas disso no Brasil, professor, porque a cultura aqui é uma certa cultura de compadrio, uma cultura de que eu estou ao lado dos meus. Eu estou ao lado da Constituição e do Brasil como eu consigo interpretar e faço o melhor que posso. Uma última questão. O senhor assume agora, a 25 de maio, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos numa situação, num momento único da história do Brasil, né? Uma situação, especialmente da crise sanitária, sem entrar nas outras crises, que certamente vai dificultar muito o processo eleitoral, que estava, de acordo com a Constituição, primeiro domingo de outubro, segundo turno no último domingo de outubro, né? Homenagem à Revolução de 30, que o pessoal esquece que isso tem a ver com 1930, né? Agora, está difícil. Nesse caso, eu pergunto para o senhor, se for adiado para novembro, dezembro, não sei, e os prazos de filiação, de desincompatibilização, como é que o senhor lê essas duas questões? Será necessário, inevitavelmente, adiar, tendo em vista a crise sanitária? 2, e os prazos, como é que ficam? Pois então, até pouco tempo eu, em matéria de direito, eu lia os constitucionalistas, os administrativistas, os civilistas. Ultimamente, eu estou craque em Covid-19. Se quiser fazer também uma sessão sobre Covid-19, eu estou deitando conhecimento, porque eu tenho conversado mais com médicos, com epidemiologistas, e ainda ontem conversei longamente com um sanitarista de primeira linha, e só não vou revelar os nomes, até porque não tem autorização deles, mas gente de primeira, porque nós precisamos ser capazes de prever um pouco o futuro. Neste momento, eu sinto dizer, a minha bola de cristal está embaçada e esse futuro é imprevisível. Eu não gostaria, Vila, de adiar as eleições. Eu preferiria realizá-las em 4 de outubro, próximo, primeiro domingo de outubro. Mas não gosto também de virar o rosto para o outro lado quando as coisas estão acontecendo. Há um risco real de nós precisarmos adiar. Se isso precisar ser feito, a minha posição é que devemos adiar pelo menor prazo razoável, este ano ainda, e no limite do possível, quase do impossível, não prorrogar mandato. Essa seria a pior coisa a fazer. Então, a minha preocupação, essa preocupação que você demonstra, ela já está um pouco superada. O Supremo, na semana passada, decidiu que não vai prorrogar os prazos de filiação partidária e de desincompatibilização. O Supremo manteve uma decisão cautelar da ministra Rosa Weber. Agora, se a eleição vier a ser... Nós mantivemos prazo de domicílio eleitoral, prazo de filiação e prazo de desincompatibilização. Agora, se as eleições vierem a ser adiadas, o que depende de ato do Congresso Nacional, o Congresso Nacional tem o poder de alterar essas datas, tanto a de filiação partidária quanto a de domicílio eleitoral. A de desincompatibilização eu não colocaria na mesa, porque a desincompatibilização é a exigência de você deixar os cargos para você não poder usar o seu poder institucional para influenciar o resultado da eleição. Essa eu tenderia a não mexer. As outras duas está à discrição do Congresso.
Mas a saúde pública vem em primeiro lugar, mas logo atrás, professor, vem os ritos da democracia. Nós temos 30 anos de democracia, temos alternância no poder, tanto eleições periódicas e a possibilidade de alternância no poder são valores muito caros para a democracia brasileira e caiu no meu colo ser o guardião desses valores nesse momento de pandemia, e embora, evidentemente, eu nada decida sozinho e tudo dependa de uma interlocução com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Senado, senador Davi Alcolumbre, eu não gostaria de adiar as eleições. Se tiver que adiar por algumas semanas, e na hipótese que eu não gostaria nem de cogitar, de se ter que prorrogar mandato, pelo mínimo indispensável. Em nenhuma hipótese eu consideraria, e já conversei com os outros 6 ministros do TSE, e com o presidente Rodrigo Maia, e com o presidente Alcolumbre, ninguém é a favor de cancelar as eleições para fazer tudo coincidir em 2022. Há muitas razões que infirmam, a meu ver, a defesa dessa ideia, tanto razões democráticas, como razões institucionais, como razões do próprio gerenciamento, da própria governança do processo eleitoral. Puxa, eu agradeço muito a entrevista do senhor, essa possibilidade de diálogo, eu acho que de enriquecimento, porque eu sempre converso e tento fazer essa discussão no meu canal, ministro, que a gente precisa qualificar o debate no Brasil, né? E sair do achismo e do radicalismo que impede de ouvir o outro, né? Você já tem a sua opinião e acabou. Não, a opinião é um processo de debate, de construção, né? Eu posso dizer também, desde a época de estudante e do movimento estudantil, que eu participei muito nos anos 70, para hoje, muita coisa foi mudando de opinião, e foi mudando porque a realidade mudou, as minhas leituras, outras leituras que eu fui fazendo. Então, a ideia justamente do canal, e com muito sucesso, está indo bem desse jeito, é de qualificar o debate. E o senhor deu uma verdadeira aula magna aí sobre Brasil, sobre Constituição, sobre direito. Então, agradeço muito a disposição do senhor. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. E acho, só para concluir nesse ponto, eu acho que a democracia tem 3 dimensões. Ela é feita de votos, direitos e razões. A democracia dos votos é a democracia representativa. O voto é o elemento central e os protagonistas são o Congresso e o presidente. A segunda dimensão da democracia é a democracia constitucional, em que o elemento central são os direitos fundamentais e o protagonista acaba sendo a Suprema Corte em última instância. E há uma terceira dimensão que é a que nos reúne aqui, que é a democracia deliberativa, cujo elemento central são as razões, o debate público, a capacidade de nós trocarmos argumentos e disputarmos o melhor argumento para prevalecer no espaço público. Portanto, não é uma disputa nem eleitoral, nem uma disputa de força. É uma disputa de ideias. E aí, o elemento central são as razões e os protagonistas são a sociedade civil, os professores, os juristas, os sindicatos, a imprensa. Portanto, eu acho que o debate público de qualidade é o componente central hoje da democracia, porque o momento do voto se exaure ali naquele dia, ao passo que o debate público percorre todo o período do mandato. Eu vivo para participar do debate público de qualidade institucional, não do varejo político, que eu não posso, mas esse tipo de conversa que nós tivemos aqui é talvez a coisa mais valiosa que eu faço na minha vida. Muito obrigado, ministro. Felicidade.